Muito bem, estamos iniciando mais uma edição do nosso Hora H. Só avisar o pessoal que eu estou sem retorno aqui no estúdio. Começando mais essa edição do nosso Hora H, nesta quarta-feira, e algumas questões, alguns assuntos que nós vamos apresentar para os senhores aqui no Flash, abrindo o nosso programa. Primeiro de tudo, eu quero falar sobre a estação rodoviária, porque novamente há um pedido de interdição do local, aliás, o camelódromo igualmente, e esse pedido de interdição da estação rodoviária está sendo ratificado, ou seja, mais uma vez está sendo feito pelo Ministério Público, é assinado pelo promotor de justiça José Alfredo de Araújo Santana, que amanhã estará conosco aqui no estúdio, vai falar bastante a respeito dessa questão. Mas esse novo pedido de interdição da rodoviária não chegou ainda, você está vendo as imagens da rodoviária, não chegou ainda às mãos do presidente da Indurb, o Dr. Kleber Pinha Alonso. Peço para segurar as imagens aí, para a gente chegar nessa questão. Então a gente está vendo aí as imagens da estação rodoviária. Pode deixar até a imagem dela lá, por favor, a imagem da estação rodoviária, porque ao pedido novo de interdição do local, não chegou ainda às mãos do presidente da Indurb, Dr. Kleber Pinha Alonso, que é a Indurb, responsável pela administração do local, administração da estação rodoviária. Nós antecipamos a divulgação desse pedido de interdição na última quinta-feira, portanto, há coisa de uma semana atrás. Nós trouxemos aqui a fala por telefone do promotor de justiça José Alfredo de Araújo Santana. Agora, o negócio é o seguinte: independentemente de chegar às mãos ou não do Dr. Kleber Pinha Alonso, ele já se antecipou, sabendo do noticiário, tendo acompanhado o nosso programa. A gente foi lá, inclusive, ouvi-lo a respeito do assunto, falou: não, eu não estou preocupado, a gente tem trabalhado bastante na rodoviária, já fizemos algumas coisas, vamos fazer outras, agora veio uma reforma do local. E ele disse o seguinte, que de acordo com o último laudo do Corpo de Bombeiros, de acordo com ele, existem coisinhas muito simples para serem equacionadas, para serem resolvidas e que, no entendimento dele, vai deixar o local nos conformes. Aí não haverá razão para a interdição da estação rodoviária, como pretende o promotor de justiça José Alfredo de Araújo Santana. Interdição visando o cumprimento da legislação no que diz respeito à segurança dos usuários do local, segundo o doutor José Alfredo de Araújo Santana, o promotor de justiça. Mas o presidente da Indurb, Kleber Pinha Alonso, está dizendo o seguinte, que resta ali colocação de placas indicativas das saídas de emergência da rodoviária e da localização de extintores. Então tem a imagem do extintor. Esse era um pedido que havia inicialmente, que era para botar os extintores para funcionar. Então aí tem extintor, está tudo certinho já. Agora tem que ter placas indicativas de onde é que eles estão. Pode soltar as imagens. Nós havíamos mostrado anteriormente o hidrante, que era outra questão que precisava ser resolvida, também já foi resolvida. As mangueiras dos hidrantes não estavam em ordem, agora já estão em ordem. O promotor pedia, através dos bombeiros, placa indicando a central de GLP, a central de gás de cozinha, não vai ser mais necessário, porque esse local que você está vendo aí, antes era uma lanchonete, a central de GLP ficava aí. Não terá mais lanchonete, ela não existirá mais. Esse local aí será reformado, vai ser fechado com blindex, climatizado, ganhará 126 assentos e será a nova sala de embarque da estação rodoviária. Ou seja, o pessoal que fica hoje nesses bancos azuis aí do lado de fora esperando o ônibus, e hoje estava um frio lascado, nós fomos fazer imagens pela manhã, não dava para ficar lá. Tá todo mundo desesperado, não havia lugar para ficar, não tinha como, porque venta para tudo quanto é lado. É o que eu digo, ventou, todo mundo fica exposto ao vento, não tem onde se proteger. Chove, todo mundo toma chuva, não tem onde se proteger. Se tem poeira, todo mundo leva poeira na cara porque não tem onde se proteger. Colocando o pessoal lá dentro, fechando com blindex e fazendo lá uma sala de embarque, aí todo mundo fica protegido e ponto final. A senha, o ingresso para a sala de embarque é o próprio bilhete que a pessoa vai, a passagem do ônibus que a pessoa vai utilizar. Outro pedido do Corpo de Bombeiros era um sistema de iluminação de emergência, mas isto já foi instalado, esse sistema de iluminação de emergência, só falta acionar tudo, botar para funcionar. Então, segundo disse para a gente, hoje pela manhã, o Dr. Kleber Pinha Alonso da Indurb, toda a questão pedida pelo Corpo de Bombeiros e o laudo ele nos mostrou, já está sendo resolvida e equacionada. A brigada de incêndio
que antes o município mantinha no aeroporto. Aí o DAESP, que é o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, que administra o aeroporto de Marília, assumiu a brigada de incêndio e aqueles brigadistas que estavam lá no aeroporto foram removidos para a rodoviária. Então a rodoviária tem a sua brigada de incêndio. Ocorre que precisa fazer a renovação anualmente da autorização para ela funcionar. Então o curso não tem necessidade de fazer, que o pessoal já fez. Se ingressar alguém novo, tem que passar pelo curso, mas aquele pessoal já passou pelo curso, tem apenas que fazer a renovação, igual a carteira de habilitação, a carta de motorista. E isto já está sendo providenciado também, porque está vencida a autorização para o funcionamento dessa brigada. Não tem que fazer o curso, apenas renovar o curso do pessoal que está trabalhando no local. Então, pelo jeito, essa questão aí da estação rodoviária deverá ser equacionada. Eu estou até aguardando os documentos aqui para chegar, que deveriam ter chegado no meu e-mail, para que a gente, estou acessando aqui, para que a gente possa ter acesso ao pedido feito pelo promotor, especificamente com relação a esse assunto. Aí, o Dr. José Alfredo Araújo Santana já nos mandou. Vou fazer a abertura aqui com relação ao camelódromo e à estação rodoviária. Então vamos lá, rodoviária. Já pedi para abrir aqui no meu e-mail para a gente saber o que é que veio nesse documento. Está acabando de chegar, tem um minuto aqui para chegar o documento. Enquanto ele não baixa, vamos mostrar as imagens do frio, porque é uma coisa impressionante, né? O frio chegou trazendo neve no Brasil, neve ontem, neve hoje mais de 100 cidades lá nas regiões do sul do país com neve, o frio muito intenso, promessa, inclusive é a manchete do próprio Jornal da Manhã, que é o nosso parceiro aqui no programa, previsão indica geada e temperatura de 1 grau positivo nesta quarta-feira. Então, realmente o frio está acentuado. Olha aí a manchete do Jornal da Manhã, edição desta quarta-feira. Aliás, não é diferente também com o Jornal Diário. Marilienses devem enfrentar frio de até 1 grau com previsão de geada. E aqui mostra o termômetro indicando 7 graus aqui na fotografia. Mas nós fomos às ruas, a câmera do Hora H foi às ruas ontem no finalzinho da tarde. Ontem esfriou uma barbaridade, esfriou coisa de doido. E aí, ali próximo no terminal urbano, que todo mundo vai para lá quando deixa o serviço para pegar os ônibus e voltar para casa, ali, meu amigo, é um corredor de vento sem tamanho, ali nas imediações do terminal, Rua 9 de Julho, a chegada no terminal. E aí a câmera do Hora H estava lá com o Eduardo Dias, você vai vendo aí as pessoas passarem, olha, todas encapotadas, todas com muitas blusas, né? As pessoas tentam se proteger do frio de todas as maneiras. Esse aí, olha, estava lá dentro do terminal, de luvas, de gorro na cabeça, um pullover, com um jaquetão de couro. Olha as moças aí todas com cachecol, inclusive, para se proteger a região do pescoço. O vento muito forte ontem e o frio muito acentuado. Nós vamos mostrar um termômetro, inclusive, daqui a pouquinho, que indica a temperatura naquele momento que estávamos fazendo a filmagem, por volta de 5h30, 6 da tarde. É isso mesmo, pessoal da produção? Aí, por volta de 5 e pouco da tarde, aí dentro do terminal. Já tinha bastante gente. Veja que as pessoas procurando aí o casalzinho abraçado para se aquecer, todo mundo ali, olha aí, a senhora com o nenê no colo, com manta, com cobertor, a criança super agasalhada, e todo mundo você vê, olha, bastante agasalhado, né? Isso, situação que a gente via ali na região do camelódromo, do terminal urbano, uma região que venta bastante, faz muito frio, né? Então, não é para menos que todo mundo está encapotado dessa maneira, né? Olha só como é que foi ontem. E daqui a pouco vai passar um termômetro aí, nós temos um tempinho de imagem, e os senhores vão ver, olha aí o termômetro, 6 graus, às 7h32 da noite, é isso? 7h32 da noite, marcando 6 graus. Ali nas proximidades do terminal também, ali na confluência, olha aí Endurbe, olha, Endurbe, hoje pela manhã, Endurbe, a porta da Endurbe fechada, porém o cartaz dizendo aberto. Por quê? Porque se deixar a porta aberta, o pessoal que trabalha na recepção morre de frio, né? Então flagramos aí as pessoas todas encapotadas pela cidade toda por conta desse frio que está fazendo. Olha,
Já abri aqui o documento que o Dr. José Alfredo Araújo Santana nos mandou. Ele é datado do dia 22 de julho, portanto, da última segunda-feira. E, de fato, na segunda-feira passada, na quinta-feira passada, ele concedia entrevista por telefone ao nosso programa, antecipava já o pedido que faria de interdição do camelódromo e também da rodoviária. E aí ele elenca o seguinte aqui, ó. Primeiro, ele está encaminhando para o juiz o pedido de interdição da rodoviária. Meritíssimo juiz, em 24 de maio de 2010, o Ministério Público instaurou procedimento administrativo contra a Indurb e o município de Marília, porque a edição de 23 de maio de 2010 do Jornal da Manhã noticiou que o alto risco pode interditar rodoviária. Sem para-raios, gerador e visto dos bombeiros, a rodoviária oferece alto risco à população. Instada a se manifestar, a Indurb informou em 11 de junho de 2010 que o motor gerador encontra-se devidamente instalado no terminal rodoviário, porém está em manutenção, aguardando a colocação do quadro de distribuição. O para-raios tem laudo elaborado pelo engenheiro elétrico Moisés Dalan. O visto do Corpo de Bombeiros foi solicitado à Prefeitura Municipal. A Prefeitura encaminhou documentos destacando o protocolo da proposta dos sistemas de segurança com data de 19 de abril de 2002. Veja que a coisa começou em 2010, 2 anos depois. Para análise do projeto foi realizada a vistoria do Corpo de Bombeiros em 3 de setembro de 2003. Olha como é que é a coisa, né? O corrimão central da escada de acesso ao mirante ainda não foi adequado à instrução, e ele vai embora. Ele vai relatando tudo desde lá de trás até chegar nos dias atuais, e ele chega, portanto, mostra aqui um documento que eu vi hoje pela manhã, que está lá na Indurb, que é o último laudo do Corpo de Bombeiros e o que precisa ser colocado, que a gente já narrou aqui. E aí ele coloca, item 19, apesar de todos os esforços empreendidos pelo Ministério Público, bem como as reiteradas concessões de prazos requeridas e deferidas por Vossa Excelência, pelo juiz, comprovado está que os réus, a Indurb, que administra a rodoviária, e o município de Marília, há muito tempo, vêm protelando o cumprimento das exigências e, mais uma vez, tentam adiar uma medida que se faz necessária e urgente, tanto pelo perigo que essas irregularidades apresentam à população, quanto à insegurança jurídica gerada pelo descaso da administração pública na ausência de cumprimento de suas obrigações, violando artigo, inciso, parágrafo do Código de Processo Civil, que dispõe sobre o dever das partes em cumprir com exatidão os provimentos mandamentais de natureza antecipatória ou final, cuja violação constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição. Item 20, que é o último. Assim, diante do exposto e considerando o relatório de vistoria remetido pelo Corpo de Bombeiros, o Ministério Público requer seja determinada, você está vendo o documento aí no vídeo, determinada a imediata interdição no terminal rodoviário intermunicipal de Marília, rodoviária, fins de compelir os réus a promover todas as adequações necessárias no local. Assinatura do segundo promotor de justiça de Marília, José Alfredo Araújo Santana, data 22 de julho de 2013. Então foi pedido agora, segunda-feira, a interdição da rodoviária. Igualmente se faz com o camelódromo, alguns itens ainda apontados pelos bombeiros não foram cumpridos e da mesma forma como a rodoviária, pede-se a interdição também do camelódromo. Resta saber se o juiz concederá as interdições e resta saber se no momento em que isto for concedido, se é que vai, já não terão equacionado os problemas tanto de um local quanto de outro, fazendo aquelas pequenas modificações, segundo disse o Dr. Kleber Pinha Alonso da Indurb, na rodoviária especificamente. Então, ficamos no aguardo disto. Amanhã o promotor vai estar aqui e nós vamos até poder discutir esse assunto com mais detalhe para que os senhores possam ficar por dentro de tudo, saber se de fato teremos ou não uma interdição da rodoviária e do camelódromo. E para finalizar o flash, as obras de duplicação da Avenida Jockey Club, que é a superposta à rodovia BR-153 no trecho urbano, ali na Zona Sul, continuam sendo realizadas. Elas começaram no sentido Ourinhos-Marília, você vê as imagens aí, estão se aproximando do cruzamento mais perigoso e fatal desse trecho, justamente a passagem para a Vila Hípica e para o Jardim Marajó, ali na Zona Sul. Primeira pista está sendo recapeada, os acostamentos pavimentados, esse aí é o canteiro de obras, onde está o material guardado, o maquinário da empresa que está fazendo o serviço. No trecho urbano serão abertas as perimetrais, as avenidas que vão acompanhar a pista
da BR-153 e construídas 3 rotatórias para evitar o cruzamento sobre a pista da BR, principal causa de acidentes e de mortes. A obra toda está estimada em 10 milhões de reais. Ela é paga pelo DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que é órgão do Ministério dos Transportes lá do governo federal. Olha, não é sem tempo que se faz isso, porque infelizmente muita gente já morreu, já perdeu a vida nesse trecho, nessa estrada. Esse foi o Flash, a abertura do nosso programa. Você acompanha todo o restante a partir de agora. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, hoje é quarta-feira, 24 de julho, dia da iluminação elétrica no Brasil e dia de Santa Cristina. Em 1883, a cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, se tornava a primeira cidade da América Latina a ter iluminação pública, a primeira da América Latina. Em 1911, nessa data, era descoberta a cidade inca de Machu Picchu, no Peru, um lugar encantador. Em 1969, a missão Apollo 11 retornava da Lua e pousava próximo ao Havaí. Estão faltando 160 dias para o final do ano. Começa aqui a edição de número 144 do Hora H. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. E veja agora os principais destaques desta edição do Hora H. Saúde confirma, jovem de Marília morreu mesmo de gripe suína e há mais 3 suspeitos aguardando o resultado dos exames. Sistema viário, pedido feito pelo Ministério Público e Corpo de Bombeiros começa a ser atendido. Lombadas apontadas pela Indurb vão ser removidas pela Codemar nos próximos dias. Sinal de alerta, frio aumenta e doações de sangue diminuem acentuadamente. O Hemocentro volta a pedir sangue e apela até para telefonemas e cartas. Casa própria, acaba na sexta-feira prazo para a retirada da relação de documentos exigidos pela Caixa para financiamentos no Marina Moretti. Quem faltar será substituído por suplentes. Caso Vinícius, recurso especial é admitido pelo TRE em São Paulo. Assim que o prefeito apresentar contrarrazões, seguirá para novo julgamento, desta vez no TSE em Brasília. Só para não pairar nenhuma dúvida com relação ao frio, nós temos 2 situações que vão ser exibidas no vídeo agora, que estão na internet, inclusive. Pode colocar primeiro aí para a gente já ir narrando em cima, para não perder tempo nenhum. Olha aí, essa é uma previsão mais atualizada. Esse 2 graus será para quando? 7 da manhã de hoje, 2 graus. 7 da manhã de hoje, veja que é o site do Clima Tempo, né? 7 da manhã de hoje, 2 graus aqui em Marília. Então aquela previsão de que teríamos 1 grau, então já chegamos aí muito próximo disso, não sei se antes até das 7 da manhã nós chegamos a 1 grau. De qualquer maneira, os 2 graus aí confirmados. Fez bastante frio de fato aqui na cidade. Tem mais alguma coisa ou são essas 2 fotos? Perfeito. Amanhã mínima 2 graus.
Então amanhã de novo mínima 2 graus. Então o frio vai persistir, a gente já apresentou as previsões aí, até a próxima sexta-feira deveremos viver bastante essa situação de frio. Quem não suporta frio fica doido da vida, né? Agora só faltava me culpar também com relação a isso, né? Porque a gente dá notícia aqui do caso Vinícius, acham que a gente está querendo tirar o prefeito. A gente dá notícia aqui sobre empresas de ônibus, acham que a gente quer voltar a circular. Nós só damos a notícia. O frio, a previsão quem está fazendo são os meteorologistas, nós só divulgamos. Se você não gosta de frio, não vá nos culpar, por favor. Eu sei que você é suficientemente inteligente para entender como é que a coisa funciona, né? Mas tem gente que não é. Sinal de alerta. O frio aumentou bastante de segunda-feira para cá e a doação de sangue caiu na mesma proporção. Estava todo mundo festejando que havia aumentado o número de doadores, despencou de uma hora para outra. Segundo números do Hemocentro de Marília, a média diária de 60 doações, 60, média, hein? Teve dia de 80, 90, a média 60 doações até a semana passada. Despencou para 40 na segunda-feira, 29 ontem, terça-feira, e hoje deve cair mais ainda. Enquanto isso, a demanda por sangue continua sendo a mesma, ela não diminui, ela continua a mesma, o que faz o Hemocentro acender o sinal de alerta. Assistente social, a Lucimara Faustino Custódio, diz ao Hora H que as férias de meio de ano, muita gente viajando fora da cidade, e o frio acentuado são responsáveis diretos pela queda nas doações de sangue. O Hemocentro passou no começo, acho que no comecinho do inverno, por um período muito crítico, onde nós estávamos com todos os tipos de sangue abaixo do estoque mínimo. Posteriormente, com as campanhas, os apelos à população, a população tem atendido, então estava acima aí de 60 doações por dia. Mas a partir do dia 22, que agora a gente teve um inverno um pouco mais acentuado, diminuiu novamente esse número de doadores. Quer dizer, essa semana, então, de segunda-feira para cá, caiu quanto em relação àqueles 60 em média por dia? Caiu, acho que no último dia 22 nós tivemos aí, acho que 40 doações, no dia 23, 29 doações e hoje ainda está bem fraco. Acho que nós tivemos aí o Hemocentro aberto desde as 7 da manhã, acho que 10 doações foram muitas. Agora, por que isso acontece? Tem uma explicação para isso? Acho que assim, para todos os hemocentros, o período de inverno já é um período muito crítico, onde a gente tem aí essa questão climática, muitos resfriados, né, acentua um pouco mais os problemas respiratórios e com isso impossibilita algumas pessoas de doar. E também temos aí os períodos de férias, viagem, onde as pessoas, né, estão assim comprometidas com outros eventos, né, não comparecendo ao hemocentro para realizar a doação. Agora cai o número de doadores, mas a demanda permanece a mesma. Isso, a demanda permanece a mesma, então por isso que a gente fica com aquela condição de não conseguir atender 100% da demanda. Até porque a gente já tem as demandas cotidianas, né, diariamente, e com a queda do número de doações, a gente começa aí a entrar em estado de alerta. Hora H. Então viram que de fato houve a constatação de uma queda acentuada no número de doações de sangue. Segundo a assistente social, o Hemocentro está iniciando agora um trabalho intenso para chamar os doadores de repetição, aqueles que já estão inscritos lá, que a cada 3 meses ou 6 meses habitualmente vão lá doar sangue. Uma funcionária foi encarregada hoje cedo, no momento que nós estávamos chegando lá para gravar a entrevista com a Lucimara Custódio, ela estava sendo orientada sobre como proceder, o que fazer para acionar essas pessoas, os doadores de repetição. Então, ela vai ligar para os doadores, que são doadores que já comparecem ao Hemocentro, são doadores de repetição. Então, são doadores que pedem para estar lembrando eles a convocação a cada 3 meses, a cada 6 meses. Então, ela vai estar entrando em contato também no envio de cartas e telefonemas para que esses doadores compareçam. Então, a gente vai estar intensificando todas as ações de saúde, tanto aqui em nível do Hemocentro, como também nos hospitais com os familiares dos pacientes que necessitam. Hora H. Olha, a Lucimara Custódio explica que são necessários reforços nos estoques de todos os tipos de sangue. Não está havendo falta. Não está assim, ai meu Deus, não tem mais sangue desse tipo ou daquilo. Está no limite. E como caiu muito o número de doação diária, o pessoal fica preocupado porque a demanda, o uso, a necessidade mantém-se a mesma. Cai a doação, daqui a pouco o estoque vai para o beleléu, aí começa a faltar de fato. Contudo, existem alguns tipos de sangue que merecem uma atenção especial da direção do Hemocentro. A Lucimara vai falar.
As doações são importantes de todos os tipos de sangue, né? A gente tem uma atenção um pouco maior para os tipos negativos, porque os tipos negativos, eles são, nós temos em menor quantidade da população. Então, por isso que às vezes a gente vem mantendo uma dificuldade mais nos tipos negativos. Mas hoje nós necessitamos de todos os tipos, de doações de todos os tipos de sangue. Todas elas são importantes. Hora H. E agora, para finalizar, a assistente social do Hemocentro esclarece quais são os requisitos básicos para a pessoa doar sangue. Como é que aquele interessado em doar sangue, tomara que você seja uma dessas pessoas, deve proceder. Preste atenção. É muito simples, é só comparecer ao Hemocentro, tem um horário muito ampliado, segunda a sexta, das 7 às 18 horas, exceto as quintas-feiras, que é das 7 às 20 horas, no sábado das 7 ao meio-dia. Os requisitos para quem pode doar, né? Hoje em dia, com a nova legislação, adolescentes de 16 e 17 anos já podem fazer a doação, desde que esteja acompanhado do responsável legal e ambos portando o RG. Pesar acima de 50 quilos, quando vier doar, sempre ter descansado no dia anterior e estar alimentado. E depois da doação, um lanchinho? Um lanchinho, com certeza. Hora H. Eu quero repetir aqui para os senhores os dias e horários em que o Hemocentro funciona recebendo doação de sangue. De segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6 horas da tarde. Segunda a sexta, das 7 da manhã às 6 horas da tarde. Quinta-feira, um dia especial, tem a Super Quinta, funciona das 7 da manhã até 8 horas da noite, ok? Sábados, das 7 da manhã ao meio-dia. Então, quem está a fim de doar sangue vai encontrar uma brechinha aí para poder fazer a doação de sangue. Não há nada que substitua o sangue humano, por isso tem que ter sangue disponível. O endereço do Hemocentro fica ao lado do Fórum. É super fácil de localizar. Rua Lourival Freire, 240, no bairro Fragata, ao lado do Fórum. Fechou? Nós vamos a um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho e vamos tratar aqui do caso Vinícius. Não acabou, gente. Definitivamente ele continua em aberto. Daqui a pouco os detalhes. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bortion, 815, Santa Antonieta.
Muito bem. Eu tenho aqui, antes que a gente entre no caso Vinícius, eu tenho aqui o pedido também feito pelo Ministério Público, Dr. José Alfredo Araújo Santana, segundo promotor de justiça, pedido de interdição do camelódromo. Nós falamos no início do programa do pedido de interdição da rodoviária, aliás, um assunto que a gente vem abordando com exclusividade. Demos a notícia na quinta-feira da semana passada, agora a gente vem acompanhando. Agora nós estamos falando do camelódromo. Ele representa a meritíssima juíza de direito que vai apreciar este caso, esse pedido de interdição do camelódromo, dizendo o seguinte, que o município não cumpriu obrigação assumida no termo de ajustamento de conduta no que se refere à entrega do projeto elétrico de baixa tensão no camelódromo, licitação e execução das obras da parte elétrica do local e obtenção do auto de vistoria devidamente expedido e atualizado, obviamente, pelo Corpo de Bombeiros. Aí, ele diz que o município de Marília informou para o Ministério Público que os serviços para adequação da rede elétrica no camelódromo municipal já foram concluídos. O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros foi juntado com validade até 27 de julho de 2014, portanto, tem um ano pela frente ainda. Entretanto, escreve o promotor, o parecer técnico aponta que novas irregularidades foram constatadas pelo Corpo de Bombeiros, deixando vulnerável a segurança da população no camelódromo. E ele falou que da leitura atenta das folhas 244, 245, 265 e 266 desse laudo de vistoria dos bombeiros, nota-se que, em consequência das alterações ocorridas no local, aqueles serviços feitos pela prefeitura na adequação elétrica do camelódromo, os bombeiros indicam que o auto de vistoria deverá ser cassado porque o serviço feito lá desfigurou o projeto original. Em consequência, volta-se à situação inicial do processo de execução e o Ministério Público pede novamente tutela antecipada para interdição do camelódromo. Isso tudo é datado também, esse aqui é um pouco mais antigo, 22 de julho foi o pedido de interdição da rodoviária, 17 de julho o pedido de interdição, portanto, lá no começo da semana passada, pedido de interdição do camelódromo. Os dois pedidos, então, de fato, já solicitados. Mudando o assunto de pato para ganso, vamos falar do caso Vinícius. Tem novidade. Definitivamente, o caso Vinícius não acabou. Nessa terça-feira, ontem, portanto, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo admitiu recurso especial que foi apresentado pelos advogados dos autores do processo eleitoral contra o prefeito Vinícius Camarinha. A decisão foi publicada no site do TRE ao 12h48 de ontem e enviado para a ciência da Procuradoria Regional Eleitoral, lá de São Paulo, às 2h05 da tarde de ontem. Você vê imagens aí do Vinícius, do pai dele, o deputado Abelardo Camarinha, lá no TRE em São Paulo, em abril, quando teve julgamento do caso Vinícius lá no TRE. Segundo o novo advogado do PMDB nesse processo, Ricardo Campana Contador, aguarda-se agora a publicação dessa admissão do recurso especial no Diário Oficial do Judiciário, quando será aberto o prazo de 15 dias para o prefeito apresentar suas contrarrazões. Depois, tudo isso é juntado ao processo e encaminhado para o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em Brasília, onde será designada data para novo julgamento. E neste novo julgamento, sem prazo ainda para acontecer, haverá mais uma vez a oportunidade para a sustentação oral dos advogados de ambas as partes, tanto do Vinícius quanto daqueles que estão acusando o Vinícius. O caso Vinícius resume o processo eleitoral que a coligação PSDB-PTB, com assistência do PMDB, move contra o prefeito Vinícius Camarinha. Ele foi acusado de abuso do poder econômico e do uso da mídia durante a última campanha eleitoral. Em primeira instância, no Fórum de Marília, o Vinícius foi condenado pelo juiz eleitoral da cidade, Dr. Silas Silva Santos, teve o registro da candidatura a prefeito cassado e os votos
anulados. Também foi determinada a realização de nova eleição para prefeito na cidade. Isso ocorreu em 29 de novembro do ano passado. O Vinícius recorreu depois disso ao Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo e conseguiu uma liminar que garantiu a diplomação e a posse dele. O recurso contra a condenação de Marília foi julgado em 2 etapas, aí no TRE onde você vê as imagens. 2-0 no dia 7 de março e mais 4 votos favoráveis ao Vinícius no dia 18 de abril, perfazendo o placar de 6-0, que modificou a sentença de primeira instância. Depois, houve um mandado de segurança contra a relatora do processo, desembargadora Marli Ferreira, que não havia acolhido novas provas e documentos ao caso, juntados pelos autores do processo com a assistência do PMDB e patrocinados, obviamente, naquela ocasião ainda, pelos advogados Ademir e Alisson Alex Souza e Silva, pai e filho. Por força dessa medida, houve a juntada dos novos fatos ao processo e novo julgamento no Tribunal de São Paulo, que sustentou o resultado anterior sob a alegação de que as provas haviam chegado depois de iniciado o primeiro julgamento. Essa confusão toda agora resulta na admissão do recurso especial pelo TRE e tudo anexado agora, as novas provas, novos documentos, isso segue na forma de recurso especial para Brasília, para novo e provável último julgamento desta feita no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, em Brasília. Lembrando que a coligação PSDB-PTB mantém como advogados os doutores Ademir Souza e Silva e Alisson Alex Souza e Silva, e o PMDB passa a contar agora com a assistência do advogado Ricardo Campana, contador. Tudo agora vai para São Paulo, já admitido o recurso especial pelo TRE, vai para São Paulo não, vai para Brasília, onde no TSE haverá novo julgamento do caso Vinícius. Não acabou, aliás, está longe ainda de acabar. Mudar o assunto mais uma vez, e agora nós vamos falar de casa própria aqui no programa, porque vence depois de amanhã, na sexta-feira, o prazo para retirada na Indurb da relação de documentos exigidos pela Caixa Econômica Federal para financiamento de imóveis no núcleo habitacional Marina Moretti, lá na zona norte da cidade, na frente da Examar. Depois disso, quem faltar, depois da sexta-feira, quem não tiver comparecido à Indurb, deverá ser substituído por suplentes que foram sorteados no último dia 7, lá no campo do MAC. O presidente da Indurb, responsável pelos programas habitacionais aqui no município, delegado Kleber Pinha Alonso, recebeu a nossa reportagem e explicou essa situação, como você acompanha agora. 194 unidades que foram colocadas à disposição, tanto para o sorteio como para o projeto de desfavelamento, apenas 20 contemplados não compareceram à Indurb para buscar a relação de documentos que precisa apresentar aqui para que a Indurb possa dar início ao processo e encaminhar para a Caixa Econômica Federal. Então, são 20 pessoas, nós não sabemos apontar se são já os contemplados direto ou os sorteados, né? Mas que devem comparecer aqui e tirar a relação que é exigida pela própria Caixa Econômica Federal. E aí vai ser determinado um dia, com o horário marcado, com o dia e hora marcada, para que ele traga e apresente essa documentação. A Indurb monta todo esse processo, e aí é o trabalho que a gente faz de intermediação para poder auxiliar e acelerar todo esse processo do financiamento, né, da Caixa Econômica Federal, e faz o encaminhamento, né, para a Caixa para que possa dar continuidade. Esse é o trabalho da Indurb. Olha, essas 20 famílias que ainda não compareceram à Indurb poderão ser substituídas por suplentes, como nós informamos no início desse assunto aqui. O cadastro que não for aprovado também, daqueles outros que foram sorteados, né? O cadastro que não for aprovado pela Caixa para fazer o financiamento da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida, aquele cadastro não aprovado será substituído por outro que foi sorteado como suplente. Então, duas situações que podem mudar ainda. As 20 famílias, se não comparecerem para retirar a relação de documentos, vão ser substituídas por suplentes. E os cadastros não aprovados serão substituídos por suplentes também. Quem fala do prazo de retirada da relação de documentos na Indurb é o Dr. Kleber Pinha Alonso. Esse prazo vence na sexta-feira.
as pessoas precisam comparecer aqui. A Indurb ainda está tomando a cautela de mandar por AR um comunicado para essas famílias, no endereço que nós temos cadastrado aqui, comunicando que realmente ela precisa comparecer. Isso está sendo feito hoje, e para que ela venha, compareça até sexta-feira e consiga aí fechar esse ciclo e ter acesso à moradia que tanto sonha. Duas perguntas em uma só. Essas 20 pessoas, caso não compareçam, o que é que acontece com elas? E no caso de qualquer uma das demais pessoas não ter o cadastro aprovado pela Caixa Econômica Federal, o que é que acontece também? Nessa circunstância, a relação de suplentes começa a ser chamada, né? Aquela fila dos suplentes começa a ser chamada para preencher esses espaços que vão ficando, né? Que vão sobrando. Por isso que a gente insiste que essas pessoas compareçam, apresentem os documentos e não percam a oportunidade. Hora H. Só faltava perder essa oportunidade, né? Briga tanto para entrar no cadastro do Bolsa Família que dá direito à Minha Casa Minha Vida. Então, estão dentro daquele contingente chamado de déficit habitacional. Pessoal sem casa. Aí, brigou tanto para se inscrever ali. Tá dentro. Passa pelo sorteio, ou então pela seleção, no caso do desfavelamento, da situação socioeconômica, indicado pela Defesa Civil por morar em situação de risco, aquela coisa toda. Aí está dentro do negócio, só tem que apresentar os documentos para poder encaminhar para a Caixa e não comparece, pelo amor de Deus, né? Aí tem que apanhar, né? A cavalo dado não se olha os dentes. Tudo bem que a casa não é dada, mas é baratinha frente ao que se cobra por aí. É uma situação realmente que permite a pessoa, por menos que ela tenha de recurso mensal, menos que ela ganhe, ter a casa própria. Só faltava perder a oportunidade, pelo amor de Deus. Mudando o assunto de pato para ganso, através de uma nota distribuída pela assessoria de imprensa da Prefeitura, a Secretaria Municipal da Saúde está confirmando que a jovem Ellen Guinda, de 32 anos, que morava na Zona Norte, morreu mesmo de gripe suína, a gripe H1N1, aqui em Marília. O corpo dela foi enterrado ontem à tarde. Ainda segundo esta nota, existem mais 3 casos suspeitos da doença à espera do resultado dos exames laboratoriais. A nota expedida pela assessoria de imprensa diz o seguinte, eu vou ler aqui. Secretaria da Saúde confirmou que a morte de Ellen Karine Guinda, de 32 anos de idade, moradora da Zona Norte, foi em decorrência da gripe suína. Ela tinha dado entrada ao Hospital de Clínicas no último dia 16, quando já houve a coleta de material para exame. O tratamento foi iniciado rapidamente, porém o quadro se agravou. Devido à complicação da doença, Ellen foi mantida na UTI, onde não se recuperou. A jovem foi sepultada na tarde dessa terça-feira no Cemitério da Saudade, em Marília. Essa foi a primeira morte neste ano por gripe H1N1, a gripe suína, na cidade. Neste ano, já houve a suspeita de 47 casos da doença, 4 foram confirmados e uma pessoa morreu, que foi justamente essa jovem, a Ellen, 32 anos. Outros 3 casos suspeitos, ainda estão aguardando o resultado dos exames, ou seja, nós podemos ter a confirmação de mais gente com a doença. A vigilância epidemiológica do município alerta a população para evitar locais de grande concentração de pessoas, principalmente locais desse jeito e sem ventilação, porque aí o vírus pode esparramar. Os sintomas da doença são simultâneos e muito parecidos com o da gripe comum. Febre, tosse, dor na garganta, cefaleia, dor de cabeça e dores pelo corpo. Então, às vezes a pessoa acha que está com uma gripe comum, mas um pouco mais forte, vai ver, é a gripe suína. Então, ao menor sintoma, a menor percepção de qualquer um desses sinais, desses sintomas aqui, corra para o médico, por favor. Não é brincadeira não, pode matar. Antes de irmos para mais de um intervalo aqui no programa, eu quero dizer que hoje vai acontecer, a partir das 8 horas da noite, a reunião oficial de avaliação da primeira Marcha da Cidadania realizada em Marília no último sábado. Vai ser nesta quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, no CDP, que é o Centro Diocesano de Pastoral, ali na rua José Bonifácio 380. Fica meio quarteirão para baixo
da Avenida República. Você vem pela República, desce a José Bonifácio, tem um semáforo, desce a José Bonifácio, na metade do quarteirão você já vai ver o CDP, Centro Diocesano de Pastoral. E ali, os organizadores, representantes das entidades que participaram da primeira Marcha da Cidadania, os organizadores vão se reunir, fazer uma avaliação oficial, né? Inclusive apontamentos daquilo que precisa ser aprimorado, aquilo que eles entenderam que cumpriu o papel perfeitamente, e certamente emitirão depois um documento oficial que será distribuído a toda a imprensa com a avaliação que esses organizadores fizeram na primeira marcha. Já começará também a ser discutida a segunda Marcha da Cidadania. A primeira data prevista era 7 de setembro, uma grande manifestação, até porque estão previstas manifestações do país inteiro em 7 de setembro, quando se comemora a independência do Brasil. Mas os organizadores estão recebendo muitos pedidos, segundo estão informando aqui pelas redes sociais, para anteciparem isso, fazer a segunda marcha, provavelmente em agosto. Nós vamos acompanhar tudo, trazer as informações para os senhores. Breve intervalo, voltamos já já. Vamos falar dos murungunduns, as lombadas que vão ser retiradas de ruas e avenidas da cidade de Marília. Já já. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bortion, 815, Santa Antonieta. Estamos de volta para o bloco final de notícias do Hora H nesta quarta-feira. Tem uma notícia aqui que é coisa assustadora, né? Porque nós assistimos a todas essas manifestações, os protestos e a tentativa que a sociedade vai fazendo, às vezes até com alguns exageros, mas dá para entender tudo isso porque a população vem sofrendo, não é de hoje. Com os desmandos, com o descaso administrativo, os políticos se distanciaram da sociedade, se desgrudaram da sociedade, eles vivem um mundo à parte, os políticos, os administradores vivem um mundo à parte daquele que vive toda a sociedade, que os elege, que os paga, né? E aí chega um ponto em que a pessoa aguenta 1, 2, 3, 10, 15, 200 mil vezes e aí não dá mais, uma hora
a gota d'água faz o copo transbordar, não é verdade? E tem uma situação aqui que a gente fala assim, ó, estamos tentando remar para um lado e tem gente que continua remando para o lado contrário. De tudo que caiu na conta dos magistrados do Tribunal de Justiça de São Paulo, neste ano de 2013, de tudo que caiu na conta de cada um deles, 47,2% vem de uma rubrica denominada pela corte, pelo tribunal, de, entre aspas, vantagens eventuais. Quer dizer, além de tudo, eles têm a chamada vantagens eventuais. É uma rubrica. Na prática, juízes e desembargadores do TJ de São Paulo receberam no primeiro semestre deste ano aqui, em média, um salário a mais por mês com essas vantagens. Quer dizer, se eles já recebem bem e recebem regularmente, tudo certinho, chega no dia, não tem que esperar. Tem firma que você trabalha que não tem dinheiro no caixa, vai lá, passa o cartão e aquele dinheirão descendo. Eles receberam, em média, um salário a mais por conta dessas vantagens só no primeiro semestre. Nesse período, essas vantagens corresponderam ao desembolso no Tribunal de Justiça, nós pagamos, de 213 milhões e 300 mil reais. Os rendimentos líquidos dos juízes e dos desembargadores do TJ somaram 451 milhões e 600 mil reais só no primeiro semestre. A folha de pagamento do TJ revela que há casos de juízes que receberam como vantagens eventuais valores que chegam a quase 4 vezes o teto constitucional que se pode pagar de salário no país, que é R$ 25.300 no serviço público. Um desembargador, o nome não é dado, mas um desembargador do TJ, Tribunal de Justiça, recebeu no mês de maio R$ 94.700 em vantagens eventuais. A conta dele teve, naquele mês de maio, líquidos, já descontado imposto de renda, dinheiro para ele gastar à vontade, R$ 117.100. Líquidos. Vantagens eventuais, você vai perguntar, o que são? Contemplam um extenso rol, uma extensa lista de situações e circunstâncias previstas em lei pelo TJ. Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização e antecipação de férias, gratificação de Natal, antecipação de gratificação de Natal, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos e parcela autônoma de equivalência, que é a chamada PAE, dispositivo endossado pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eles têm todas as vantagens do mundo, a gente paga a conta, protesta do lado de cá, fica indignado, mas essa notícia aqui prova que enquanto a gente vai para as ruas, a gente protesta, briga, toma supapo, pontapé, xingamento, paga a conta, maior carga tributária do mundo, enquanto a gente faz tudo isso, eles não estão nem aí com a gente. Vão aumentando os seus ganhos, inclusive com essas tais vantagens eventuais. Vivem num outro mundo, num outro universo, não estão com a sociedade, podem ter certeza disso. Mudar o assunto de pato para ganso. O Aragá antecipou faz 20 dias aquele ofício encaminhado para a Indurb pelo Ministério Público, pelo Corpo de Bombeiros, pedindo a remoção de várias lombadas nas ruas e avenidas da cidade. A maior preocupação é com a locomoção das viaturas de socorro, do resgate, que é dos bombeiros, e do SAMU. Como a Indurb é quem cuida do sistema viário, do trânsito, ela indica os locais e a Codemar, que tem o maquinário, vai lá e faz a remoção dessas lombadas. Umas 10 mais ou menos já estão na lista. O presidente da Indurb, o Dr. Kleber Pinha Alonso, comenta essa medida porque agora sim já tem o ofício em mãos. Nós já tínhamos identificado realmente algumas lombadas que são desnecessárias. Que estão colocadas em próximos a semáforo, por exemplo, e que ela perde a sua razão. Lombada uma próxima da outra, alguns pontos em que a gente detectou essa irregularidade e já determinamos que fosse feita a retirada. Então, nós comunicamos também à Codemar quais são esses pontos, quais são as lombadas que devem ser retiradas nessa primeira etapa. E agora a gente também aguarda a execução desse serviço. Quer dizer, porque quem faz a indicação é a Indurb, quem executa o serviço é a Codemar, é isso? Exatamente. Como é um dispositivo relacionado a trânsito, né, então a gente faz a indicação ou para colocação ou para retirada.
né? E aí sempre quem faz a execução é a Codemar. Então nós já mandamos a eles, né, essas solicitações e estamos aguardando a execução do serviço. Hora H. É isso aí. Especificamente sobre o pedido do Ministério Público e do Corpo de Bombeiros, o Dr. Kleber explica que as lombadas, elas ajudam de verdade a reduzir a velocidade dos veículos, mas por outro lado prejudicam a locomoção dos veículos, das viaturas de socorro. Ele explica esse pedido feito à Indurb. Isso se deve principalmente à questão do Corpo de Bombeiros, e é uma realidade, a questão da movimentação de veículos de socorro, né, que dificulta bastante essa locomoção. Existe o lado positivo, que reduz a velocidade, mas existe o lado negativo, que prejudica e pode aí realmente tirar vidas, né, impedindo a movimentação rápida de veículos de socorro. Então, realmente é uma coisa que a gente precisa atender, tem que ser visto com bastante critério e faz sentido esse pedido do Corpo de Bombeiros. Só para finalizar, retiradas as lombadas, estas em especial solicitadas pelo Corpo de Bombeiros, o que é que vai entrar no lugar para evitar o excesso de velocidade? Olha, nós temos um planejamento que passa, inclusive, por um processo de recapeamento das vias da cidade, que o prefeito está iniciando esse trabalho, e logo após a recuperação do sistema da camada asfáltica, a probabilidade da gente instalar as lombadas eletrônicas ela é bem grande, porque nós precisamos de ter um controle de velocidade. Hora H. As lombadas eletrônicas virão aí quase que com toda certeza, né? Mudando o assunto mais uma vez, nós estamos recebendo aqui um aviso de pauta da assessoria de imprensa da Prefeitura, convidando o pessoal aí dos veículos de comunicação para a entrega dos uniformes de inverno para os alunos da Zona Sul. Será hoje, quarta-feira, às 2h30 da tarde, na EMEI Bem-TV, ali na rua Raimundo Gonçalves Ferreira, número 54, ao lado dos prédios da CDHU. Pô, entrega dos uniformes de inverno agora. Tudo bem que nós estamos no auge do frio, mas já teve bastante frio aí para trás, se não intenso como agora, teve aí atrás. Pessoal que não estava guarnecido passou frio e o uniforme não foi entregue. Tem que ser entregue, o uniforme de inverno tem que ser entregue no final de abril, início de maio, mais tardar. Está entregando no final de julho, precisa corrigir isso aí para os próximos anos, tentar adequar a coisa. Não vai me entregar os uniformes de verão depois, lá para abril ou maio do ano que vem, né? Por favor, a gente tem que adequar ao tempo, ao prazo e às condições climáticas, né? Tá fazendo frio, estamos no auge do frio. Tenho a impressão que a parte mais aguda do frio neste ano aqui deve ser esta, né? Quase que com toda certeza. Porém, já teve dias frios anteriormente. Quem não recebeu o agasalho ainda está começando a entrega dos uniformes. A entrega emblemática, simbólica, será hoje. Uniformes de inverno para os alunos da Zona Sul, na EMEI Bem-TV, lá ao lado dos predinhos da CDHU, lá no extremo sul da cidade. Amigos, nós estamos encerrando mais esta edição do Hora H. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Quero lembrá-los mais uma vez que o Hora H tem a parceria do Jornal da Manhã, nesta edição aqui destacando o frio, termômetro marcando 6 graus, ontem no finalzinho da tarde, e diversos outros assuntos da cidade, da região. Jornal da Manhã é o melhor veículo de comunicação impressa da cidade, jornal sem rabo preso, 3311 5400 o telefone, você liga, assina, recebe o jornal aí na sua casa, 3311 5400. Um abraço a todos os amigos do Jornal da Manhã, Vanderlei Dávila, Juscelino Machado de Oliveira, Bola, enfim, todos aqueles que ajudam a fazer o jornal no seu dia a dia, Roberto César e todos mais. E mandar também meus cumprimentos, meu abraço aqui para o Márcio Germani, porque é nosso companheiro aqui na TV Comunitária, no Canal 15, apresenta o programa Márcio Germani, irreverente Márcio Germani, mais louco que o Batman, como ele costuma dizer. Um abraço a você, viu? Tchau, tchau. Até amanhã com mais uma edição do Hora H.